com a entrada do Kevin Warsh no comando, entre aspas, do Fed, mais o Scott Bessent estando bem alinhado ali com o governo Trump, essas duas instituições parecem que vão começar a fazer ações cada vez mais conjuntas, né? Será que nós estamos diante ali de uma fusão dessas duas entidades no intuito de gerar liquidez para o mercado? É sobre isso que eu quero falar no capítulo de hoje. É muito importante primeiro a gente ver, para quem acompanha esse podcast, né, sabe ali de um dos grandes medos, né, que existem em relação à falta de liquidez do refinanciamento, né, que gera a liquidez que faz todo o mercado subir, né, a SP500, etc. E isso é uma das prioridades da administração nesse exato momento, principalmente com a entrada da inteligência artificial. Agora faz algum tempo que a gente não fala sobre essa conta aqui, a conta do Tesouro, né, que é o TGA, né, o Treasury General Account. Então essa é uma conta que ela é caracterizada quando você tem as entradas, né, seja de impostos, que aconteceu em abril, agora recentemente nos Estados Unidos, isso faz essa conta encher, né, entre aspas, e também todas as tarifas, etc. Então todas as receitas ali do governo entram nessa conta, e enquanto o dinheiro está tecnicamente nessa conta, ele é uma liquidez que não está sendo usada nos mercados, né? Então quando você volta a ter gastos públicos, você drena dessa conta e ele volta a ser injetado. Então, um movimento recente, que foi até falado pelo Conks, né, que é uma das contas que eu mais sigo ali no Substack, ele começou a dar sinais de que talvez, né, quando a gente pensa ali no todo o apoio que o Fed dá para o Ripple, né, que é toda essa questão que eu sempre falo nesse podcast, né, que é o uso da dívida pública americana para que ela esteja disponível a absolutamente todo mundo na hora de fazer empréstimos interbancários colateralizados, que é o que é 80% de todo o crédito gerado no mundo, dentro e fora dos Estados Unidos. Então, a saúde desse sistema é extremamente importante, certo? Manter isso de pé. E é por isso que o Fed veio fazendo ali uma série de intervenções cada vez maiores na curva de juros americana. Inclusive, a gente já falou bastante sobre esse assunto, né? Os famosos RMOs ou RMPs, né? Que são as recompras do Fed, principalmente de T-bills, no intuito de manter as reservas bancárias, né? Ou seja, o cash ali fluindo para os bancos. Você também tem o Tesouro fazendo aquela escultura da curva de juros. Então, o que eu quero dizer com isso? Né? Sabendo que Ripple exige que você tenha esses T-bills de mais curto prazo, porque eles são o melhor colateral que tem, o mais saudável, mais estável, aquele que você pode alavancar mais, gerar mais crédito, etc. E você vai tirando os de longo prazo de circulação. Então você não tem mais tantos leilões de 20, 30 anos, não é do interesse do Tesouro em fazer isso. Então, ao mesmo tempo, você tem já uma certa tabelinha tentando manter ali tudo de pé para que você continue com a liquidez fluindo, e isso vem acontecendo, tanto que você vê exatamente isso refletindo nos mercados. Você vê aqui a SP500 subindo, né? Não é uma coisa somente geopolítica. Claro, você tem ali as especulações diárias em relação a notícias, etc. Só que o grande movimento desse fluxo de capitais é exatamente a qualidade do refinanciamento, e isso depende justamente de colateral, né? Então você vê inclusive o Move Index que eu falei, que é onde você tem ali a volatilidade desse colateral, ou seja, a variação de preços que você tem nesses T-bills, ela subiu, né? Ela sobe em momentos de mais tensão e ela volta a cair quando você tem uma certa estabilidade. Então tudo isso cria uma certa liquidez. Agora, esse funcionamento paralelo talvez comece a se tornar mais fundido entre as duas entidades. O que eu quero dizer com isso? O TGA, começando aqui, quando você tem ali, por exemplo, um excesso de QT, né, Quantitative Tightening, quando você tenta sugar um pouco das reservas bancárias excedentes, né, que já aconteceu ali com o Fed, não é muito o foco do momento, mas quando você tem principalmente ali injeções fiscais nessa conta do Tesouro, ou seja, nesse TGA aqui,
você acaba criando o cenário de maior receio, né? Então você tem um choque no mercado aqui de Ripple e você começa a criar uma certa escassez. Não é o que está acontecendo nesse exato momento. Continuamos a ter ali níveis amplos, mas o objetivo é de você começar a ter ali talvez as novas armas do futuro no momento que isso acontecer. Então o Konks sugere que você faça, ao invés de você só contar com o Fed, de fazer determinadas compras maiores, injeções de bank reserves nos bancos, etc., para manter tudo fluindo, tomando cada vez mais conta do Ripple, deixando ali de lado, né, os juros que todo mundo fala na TV, que é o Fed Funds Rate, se preocupar cada vez mais com o SOFR, né, que é justamente a taxa de juros que de fato é a taxa interbancária hoje, você começa a trazer o tesouro para dentro dessa jogada. Então talvez você tenha pela primeira vez o que a gente chama ali de TGA Ripple, ou seja, onde você pega parte desse dinheiro que está parado, da arrecadação aqui que foi feita pelo tesouro, e o Fed simplesmente faça a intermediação e pegue parte dessa liquidez e injete diretamente nos bancos sem o Fed ter que ficar expandindo o seu balanço. Então isso aqui seria uma grande novidade, né, caso isso aconteça, até porque nós estamos com níveis bastante altos. Então nesse exato momento o TGA está com 781 bilhões de dólares, mas o grande objetivo seria de você ter ali o Fed evitando, junto com o Tesouro, usando esse tipo de recurso, sem ser o próprio balanço do Fed, né? O próprio Kevin Warsh falou que ele é contra você ficar expandindo muito o balanço do Fed. Então você está vendo outras formas de simplesmente transferir esses valores para os bancos temporariamente. Então você faz um Ripple com o Tesouro. E o grande objetivo aqui é meio que balancear e fazer ali uma certa mola, né, para absorver impactos caso você tenha uma sucção muito grande para o TGA. Então você traz um pouco esse capital de volta para que não baixe dessa linha aqui, essa linha vermelha, que seria a linha confortável onde os bancos têm liquidez pronta, né, que seria os bank reserves, para poder continuar fazendo as suas operações sem ter nenhum tipo de problema, sem obrigá-los a vender ativos, sem obrigá-los a vender T-bills sem querer vender os T-bills, né, ou fazer com que essa taxa do SOFR suba muito. Então o grande objetivo aqui seria você trazer, em momentos de maior estresse, onde você tem esse Ripple, né, subindo muito, não é o que está acontecendo nesse momento, mas caso aconteça isso novamente, você poderia ter uma intervenção vinda diretamente do TGA, executada pelo Fed, só o Fed vai poder fazer esses depósitos diretos, etc., né, para poder justamente contrabalancear. Então, muito interessante essa parte, e isso são mais ferramentas que não estão sendo usadas agora, mas a probabilidade delas serem usadas no futuro aumenta. E isso cria um tipo de cenário onde essa integração dessas duas entidades pode criar mais tranquilidade para liquidez no futuro, né? O que pode até chamar a atenção de muitas pessoas. Meu Deus, será que as bolsas vão continuar subindo? Porque todo mundo meio que aguarda um crash, mas ao mesmo tempo você tem as entrelinhas, todo esse sistema funcionando. Agora, o que eu faço com isso? Isso significa que não teremos crash, não teremos mais recessão, só vai subir? Obviamente que não. Crash sempre acontecem de uma forma ou de outra. Mas se você quiser entender o que nós estamos fazendo na Omnimacro, a gente publica o nosso próprio portfólio, você pode seguir exatamente. Teve mudanças importantes no portfólio recentemente, né? Alguns ativos agiram diferente de outros, né? Apesar de nós estarmos num regime de maior liquidez nesse exato momento. Então, se você quiser seguir tudo, você pode se inscrever aqui nos links da descrição abaixo. Tá? Então, vamos ver, obviamente, a cena dos próximos capítulos, mas talvez seja ali um dos primeiros passos de um dos temas que a gente vem falando há tanto tempo nesse podcast, que seria ali uma possível fusão, mesmo que velada, do Tesouro com o próprio Fed.